Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Nossa quinta-feira de mais um bate-papo sobre o nosso empreendimento, sobre o mercado, sobre novidades. Né? O Paul também está aqui hoje presente conosco aqui na sala. Também vai dar uma palavrinha com vocês sobre como está o nosso empreendimento. A quinta-feira é um dia não de apresentação oficial, as apresentações acontecem às terças-feiras, às 21 horas, horário Brasil. Mas às quintas-feiras a gente se reúne aqui para a gente poder conversar, bater um papo, tirar dúvidas e explicar alguns pontos específicos, né, do nosso empreendimento Prolific Earth Exchange. Eu queria começar hoje falando sobre uma segunda rodada do que aconteceu recentemente, no mês passado, quando o Pará, nosso querido estado do Pará, assinou um contrato de venda de quase R$ 1 bilhão em crédito de carbono de mercado futuro, né? Isso tem de lá para cá, isso foi no dia 24 de setembro do mês passado, né? Ou seja, tem um mês e uma semana, basicamente, que essa notícia apareceu. E essa notícia ela vem impactando o mercado de maneira agressiva, no bom sentido. Ontem eu participei aqui em São Paulo de um jantar de networking que é oferecido por um dos maiores networkers aqui de São Paulo, aqui no Terraço Itália, um local bem chique, bem bacana. E é um encontro que acontece uma vez por mês com 30 dos maiores empresários da cidade de São Paulo, das mais diversas áreas, né, para conversar sobre mercados, possibilidades, negócios, empreendimento e por aí vai. E eu fui para lá, obviamente, representando a Prolific desta vez, né, para falar um pouco sobre o mercado. E qual não foi a minha surpresa ao me deparar com duas pessoas que trabalham, que são do agronegócio no Brasil, do Centro-Oeste, né? E quando cada um se apresentou, eu me apresentei na rodada de negócios sobre a Prolific, sobre o nosso empreendimento, eles prontamente vieram conversar comigo para trazer um pouco da dor do que eles estavam ouvindo, né, sobre crédito de carbono dentro do segmento deles. Né? Atualmente, a área que eles precisam manter como reserva legal uma área de 40%, né, das terras que eles detêm. Né? Obviamente que ele falou, todo mundo invade essas terras, ninguém tem 40% de área realmente preservada, eles invadem aí uns 30, 40% desses, né, dessa área que seria destinada, eles sempre vão empurrando um pouquinho a cerca e vão desmatando. Mas, do último ano para cá, ele contou que cada vez mais a fiscalização tem aumentado muito, exatamente por conta da COP30, que vai acontecer aqui no Brasil o ano que vem. Então, estão fazendo um novo mapeamento das áreas, né, para apresentar na COP30 números verídicos de como está o desmatamento e as áreas florestais do Brasil para poder atender à demanda internacional de geração de crédito de carbono. Né? Porque, como a gente sabe, uma das pautas principais que vai ser levantada na COP30 é a tentativa de criar definitivamente legislações, limitações de emissões de gases pelas indústrias, por empresas, claro que por segmento, e quais seriam as penalidades que serão impostas às empresas por ultrapassarem o limite máximo permitido de emissão para cada área. Com isso, então, todas as áreas no Brasil estão sendo novamente mapeadas, né, para que a gente possa ter um levantamento completo disso. Né? E todos os donos de terras, né, estão querendo entender melhor como esse mercado de crédito de carbono funciona para poderem tirar algum tipo de proveito, obviamente, das áreas de reserva legal e como é que isso poderia impactar. E esse CEO ele me contou que ele foi procurado por uma grande certificadora, validadora no mercado brasileiro, uma empresa internacional. Ele não quis me dizer qual era o nome, não consegui puxar dele ainda qual que é o nome dessa certificadora, e que ofereceu para ele um valor a mais do que seria o tradicional, né, para poder fazer a certificação da terra dele e remuneraria ele por um período de 10 anos enquanto aqueles créditos de carbono fossem gerados. E essa entidade verificadora venderia esse crédito de carbono a uma bagatela de US$ 48 a tonelada no mercado voluntário fora do Brasil. Né? E ele me perguntou qual que seria, né, dentro do nosso modelo Prolific, por que eu estava tão
tão apaixonado ao falar. Ele falou que via em mim a paixão quando falava sobre o nosso negócio por conta do token, porque a gente conseguiria gerar a rastreabilidade de toda a cadeia, né? Desde a geração de crédito de carbono, o registro pelo NFT, o contrato inteligente e o token efetivamente para ser vendido na ponta por quem for o possuidor desse crédito de carbono. E quando eu expliquei para ele toda lógico, de maneira resumida, né? Em 15 minutos de pitch não dá para você explicar tudo, né? Foi o tempo que a gente teve ali de conversa um a um, antes de ter que falar com todos os demais presentes no evento. Mas nesses 15 minutos, quando eu expliquei para ele como seria a temática, ele falou assim: cuidado, cuidado, porque o que você está me apresentando faz total sentido e vai exatamente contra o que essas empresas estão fazendo por baixo do pano na hora de certificar as terras. Então, vocês precisam ter costas bastante quentes, né, para poder entrar nesse mercado, porque vocês vão incomodar pessoas ou entidades que já estão fazendo e querem sair na frente nessas certificações. Aí, quando eu expliquei para ele quem faz parte do nosso empreendimento, quais as famílias que estão por trás do nosso empreendimento, como a gente está pautado o nosso empreendimento, mostrei para ele no celular a carta de recomendação que nós temos do Conselho Árabe Africano. Aí ele falou: rapaz, vocês têm a faca e o queijo na mão para fazer desse mercado o maior mercado do mundo. Aí me deu o cartão dele, pediu que eu entrasse em contato, e assim que ele estivesse tudo homologado no Brasil, que eu procurasse ele para que ele também apresentasse as terras deles, da família, para fazer a certificação de crédito de carbono a partir deles. Então, por que eu estou contando isso? Que cada vez mais está claro, né, está notório, né, que esse é o mercado presente, não é mais o mercado futuro. É exatamente isso que as grandes incorporadoras, as grandes empresas estão procurando para poderem ter dentro do mercado um posicionamento de marca positivo. É claro que as empresas vão querer o crédito de carbono por conta das multas que elas poderão sofrer por não terem as emissões compensadas. Mas, ao mesmo tempo, à medida em que mais pessoas se conscientizem de que a geração de crédito de carbono é vital para o sequestro de carbono e, consequentemente, a melhoria do planeta, as próprias pessoas vão procurar empresas que tenham o selo de compensação de carbono, né, e vão preferir comprar com essas empresas do que outras empresas que não tenham a certificação de compensação de carbono, né? Então, isso começa a criar uma procura muito grande por terras para a certificação. Então, isso apenas demonstra, mais uma vez, de que o mercado caminha a passos largos para isso. O nosso posicionamento nesse mercado ele está se dando de uma maneira muito ordeira, muito coordenada, muito bem explicitada, e todo mundo que ouve o projeto, entende o projeto, capta a essência do projeto, de uma maneira ou de outra quer participar dele, seja como um cliente investidor, seja como um afiliado apoiador, ou seja com alguém que possa fornecer terras, né, para que o empreendimento avance. Então, eu acho muito legal que todo mundo, todos nós que estamos presentes nesse projeto, vocês também, fiquem diariamente, diuturnamente, o tempo inteiro procurando informações, pesquisando na internet, participando de fóruns de debate sobre crédito de carbono, estudando sobre como vai acontecer a COP30 no ano que vem, para vocês terem cada vez mais, eu sei que você já tem solidificado dentro de vocês, mas cada vez mais a certeza e a raiz desse negócio dentro de vocês, para que vocês realmente entendam que nós não estamos apenas fazendo um negócio pelo negócio. Né? Nós estamos fazendo um negócio muito mais do que simplesmente pelo movimento financeiro que ele pode trazer. Mas realmente é muito legal ver o impacto que esse negócio tem quando você conversa com pessoas sobre o que está acontecendo com o planeta e a solução que a gente traz para esse empreendimento. Então, as pessoas começam a se envolver, vão começar a se envolver com o nosso empreendimento, não apenas pelo ganho financeiro que elas podem ter, mas porque pela primeira vez as pessoas vão poder ser recompensadas por terem uma ação positiva. Porque a gente é educado tanto a apenas ser punido por ter ações equivocadas. A gente não é ensinado a ser recompensado por ter ações positivas.
né? Então, acho que apresentar o projeto Prolific Earth Exchange com esse viés de recompensa por uma boa ação é muito mais interessante o discurso do que o discurso punitivo por uma má ação, né? Então, quando a gente entende esse conceito como um todo, falar do projeto se torna muito mais prazeroso, porque o dinheiro, entre aspas, fica em segundo plano. Ele passa a ser simplesmente uma consequência de um trabalho de divulgação, né, bem feito, como aconteceu, por exemplo, com o Vlamir, quando estava lá conversando com a mãe do Monfato. Acho que foi com a mãe dele, né, se eu não me engano, a história. Me corrija se eu estiver errado, Vlamir. Foi com a mãe, né? Conversando com ela sobre empreendimento, e ela, nossa, mas meu amigo, meu filho vai se interessar, e pá, 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 pá. Então, essa leveza na hora de passar adiante é fundamental para impactar positivamente, né, o lado que tá ouvindo a história. Então, eu quero muito que vocês entendam essa posição para que a gente possa criar um movimento ao falar da Prolífica, a gente não tem um movimento puramente de ganho financeiro, mas a gente precisa ter um movimento de ganho patrimonial, no sentido do ecossistema, no sentido do planeta, no sentido de cuidar, tá, do nosso ecossistema. E aí, em consequência, obviamente, o dinheiro vai vir. Porque as pessoas que estão no mercado hoje sentindo a dor do meio ambiente, sentindo os problemas climáticos, inundações, calores extremos, frios extremos, tudo isso, elas passam a ficar mais impactadas positivamente com a solução que a gente apresenta do que simplesmente com o recurso financeiro advindo desse investimento. Então, algumas experiências que andei fazendo, conversando com pessoas, principalmente ontem no evento com os empresários, foi perceber que o discurso do ajudar e ser recompensado, ele traz um viés mais positivo do que simplesmente o angariamento de pessoas para fazer investimento. Então, essa foi uma experiência bastante positiva que eu quis começar distribuindo com vocês, compartilhando com vocês, porque fez total sentido durante a noite de ontem no bate-papo com esse grupo. Ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, né, as pessoas sempre questionam, quando a gente fala de Prolif, quando eu apresento Prolif, quando eu falo do sistema de tokenização do crédito de carbono, as pessoas passam a ter uma visão um pouco equivocada de que o nosso LCD vai estar listado numa exchange chamada Earth Exchange, né? Cada vez mais que a gente fala, eu percebo que as pessoas associam Earth Exchange a uma exchange, como a Bybit, como a Binance, como qualquer outra, por ter o nome exchange, né, na composição da empresa. Então, acho importante, quando a gente apresentar, quando vocês conversarem com alguém sobre Earth Exchange, deixar bem separado que o token LCD não é, de forma alguma, uma criptomoeda. É importante entender essa diferenciação. Ela não é uma cripto no sentido mais básico do que é uma criptomoeda. Uma criptomoeda, para ser uma criptomoeda, ela precisa rodar, primeiramente, uma blockchain própria, ela não pode usar uma blockchain de terceiros, senão ela não é a cripto, ela é simplesmente um token. E segundo, ela precisa ter no seu white paper, na sua função primária de existência, né, alguma coisa que limite a sua produção e uma cadeia de produção, um mecanismo de produção, que pode ser POS ou POW, né, sistema de trabalho, sistema de prova de trabalho, que faça com que a geração dela tenha uma equação contínua, né, para que ela seja uma moeda deflacionária. A essência de toda cripto é que ela seja deflacionária, ou seja, que ela tenha cada vez menos unidades no mercado para que mais pessoas a procurem, você tem uma valorização. Então, que ela seja deflacionária e não inflacionária. O nosso token, ele não preenche esses requisitos. Então, eu queria falar também sobre isso com vocês. O token LCD, ele não tem uma tiragem pré-determinada, como, por exemplo, o Bitcoin, como o Monero, como o Dash, como o Litecoin, como as demais criptomoedas. O LCD, ele tem a sua tiragem lastreada e pautada na geração do crédito de carbono. Então, toda vez que houver 1/3 de tonelada sendo gerado,
vai ter um LCD sendo emitido. Então, não existe uma razão matemática de criação do LCD. Tá? Eu quero que vocês entendam isso na essência mesmo, para quando alguém questionar vocês sobre isso, vocês poderem ter essa resposta. Tá? Ninguém vai poder fazer trading com LCD. Ninguém vai poder especular no mercado com o LCD como se especula com uma criptomoeda normal, porque a função dela é representar digitalmente um ativo do mundo real. Qual é esse ativo do mundo real? O crédito de carbono. Ela tem uma função essencial que é isso. Tá? Então, ela não é um token de pagamento, apesar de ser um token negociável, mas não é um token de pagamento. Você não vai usar LCD para comprar pão, por exemplo, para comprar um carro. Ele não é um token de pagamento, não é um payment token. Ele não é também um utility token, um token de utilidade para usar determinado ecossistema. Ele seria mais um security token, porque ele representa um valor. Ele representa algo no mundo real que tem uma cotação independente do que aquele token possa vir a ter dentro do mercado. Então, essas duas características importantíssimas são de vital entendimento para que não se confunda LCD com uma criptomoeda. Então, se alguém perguntar, mas por que o LCD não está no CoinMarketCap, onde listam-se as principais, né, as mais negociadas criptomoedas? Porque ela não é uma criptomoeda. Ela é um token gerada toda vez que existe um registro de crédito de carbono, no caso, 1/3 de tonelada. Antes de tá dando para entender isso que eu estou falando ou está meio confuso? Fala aí, gente. O Valclério levantou o dedo aí. Rodrigo, então é por isso que ela pode ser prefixada em US$ 1, é isso? Ela é prefixada em US$ 1, né, porque ela é lastreada no crédito de carbono e a Earth Exchange, que vai fazer a negociação dela no mercado, prefixou para quem detém o LCD a recompra a US$ 1. Pode ser que aumente, vai depender do crédito de carbono no mercado. Pode até ser que caia. Vamos supor que o crédito de carbono despenca no mundo inteiro, pode ser que caia. Por enquanto não vai cair porque ela prefixou e tem um contrato de comprar de todo mundo a US$ 1, tá? Mas é por isso que ela está prefixada a US$ 1. Assim como, por exemplo, o USDT. O USDT vale US$ 1. Agora, esse dólar oscila, correto? O dólar pode valer 5. Hoje bateu 5,80 nas mesas de operação, 5,81. Né? Ontem estava 5,70. Então ele oscila. Mas um USDT vale US$ 1. Por que o USDT oscila? Porque o dólar oscila. A LCD está lastreada no carbono. Então, se ela oscilar, não é porque ela oscilou, é porque o crédito de carbono, onde ela está representada, é que vai oscilar dentro do mercado. Mas como a oscilação é para cima por conta do mercado, a Exchange fixou um preço mínimo de compra a US$ 1, entendeu? Mas deu para entender essa diferença? Por que a gente não é criptomoeda? Então, valeu, obrigado. Gerson está com a mão levantada. Você está mudo, você está mudo. Você está mudo, não está dando para ouvir. Quer dizer, não é que você está mudo, Então, você está agora, mutado. agora deu? Sim, perfeito. Tá. Cara, eu quero te agradecer muito por essa explicação e destacar que essa explicação é fundamental. Até porque anteontem, quando a gente conversava com o Sebastião, o meu questionamento foi justamente sobre o sistema de utilização do token, né? Como o token iria garantir a sua valorização de US$ 1. Mas eu estava vendo o token como um token normal gerado a partir de um smart contract. Acho que o teu esclarecimento aí, se alguém tem alguma dúvida sobre o token, é fundamental que assista de novo, até entender bem, porque é diferente tu ter um token destinado ao mercado financeiro e ter um token, tu me corrija se eu não estiver certo, mas eu imagino mais ou menos assim, uma coisa, se eu quero vender melancia, eu vou no Ceasa, eu compro melancia e boto à venda. Se Hum. eu quiser vender qualquer outro produto, eu vou num atacado, compro esse produto, vendo no varejo e vou ter um lucro em cima daquilo que eu fizer.
mas crédito de carbono não tem um atacado que faz isso, nem tem disponível para a gente comercializar se quiser. É uma comercialização extremamente bem controlada e que só vão ser feitas por corporações muito poderosas, que entram governos, entram grandes corporações aí no meio. Então, acho que se a gente fizer um link aí, esse token é a forma que eu tenho de participar dessa comercialização de carbono, né? Ou seja, através dele eu vou ter crédito de carbono para poder vender, vou participar dessa negociação. Não tem uma outra forma, a menos que eu faça parte de uma dessas corporações gigantes. Mas eu quero insistir nessa. Eu estou com a minha câmera meio bugada aqui. Tudo Eu bem. quero insistir nessa tua explicação para o token, porque quando a gente for conversar com alguém que conhece sobre blockchain, sobre criptomoedas, sobre tokenização, smart contract, vai vir essa pergunta, né? Exato. E cada vez mais a Desculpa gente que está eu me chegando aqui. Não, estendi não, aqui, mas perfeito, acho que perfeito. é por Exatamente aí. por isso, porque à medida que a gente começa a atingir mais pessoas, obviamente a gente vai atingir mais pessoas que também conhecem. Então, vocês que estão na linha de frente, entenderem essa dinâmica e essa diferenciação é muito importante, né? Para que vocês tenham exatamente a ideia clara do que é e poderem, então, explicar de maneira correta. Tá? Apenas complementando uma coisa que o Gerson falou agora, a ideia da IEX, ao criar o LCD, que é o Lowest Carbon Denominator, denominador de carbono mais baixo, é chegar no ponto em que você tenha uma base internacional de negociação. Eu sempre brinco, por exemplo, quando eu vou fazer palestra sobre história do dinheiro, história da tokenização, porque eu tenho uma tokenizadora aqui em São Paulo, independente da Prolific da Exchange, mas que trabalha com outro mercado completamente diferente, a gente tokeniza ativos reais. Quando você começa a contar a história do dinheiro e a forma, né, como o dólar ganhou, a notoriedade que ganhou, eu sempre uso a brincadeira de que o primeiro token inventado no mundo foi o petrodólar, mesmo sem tecnologia. Por quê? O que é um token? Token é algo que é utilizado em determinado ambiente. E, né, quando os Estados Unidos começou a fazer os acordos com os Emirados Árabes, com a Arábia Saudita, ele falou: olha, em troca de proteção, você só vai vender petróleo em dólar. Então, todo mundo que tinha que comprar petróleo tinha que comprar dólar para poder entrar no ecossistema do petróleo. Por isso que eu brinco de que o dólar foi o primeiro token do planeta, da história. Isso décadas atrás, nem se pensava falar em token, nem nada disso. Mas a ideia de token é isso. Então, quando os Estados Unidos conseguiu fazer esse acordo e todo mundo teve que comprar dólar para atingir um certo mercado, ele criou a primeira ideia de tokenização. Então, petrodólar, na história disso, você pode fazer a brincadeira de que é o primeiro token, né, bem sucedido na história, porque todo mundo que quer acender aquilo vai precisar do token, senão não chega lá. A ideia do LCD é exatamente essa, que a gente consiga ter uma paridade mundial para a negociação de crédito de carbono e que essa paridade seja o LCD, como foi o dólar para o petróleo lá atrás. Então, usar a mesma dinâmica que aconteceu lá atrás através da tecnologia. Tá? Então, para isso, o LCD funciona muito bem. A segunda grande vantagem com relação ao uso do token é porque a transação feita com token ela é muito mais rápida, simples e segura do que papéis. Se eu quero vender créditos hoje no mercado, tradicionalmente, né, antes de existir o LCD, eu preciso ter uma certificadora, preciso ter esse documento, validar no cartório. Aí eu quero vender o crédito no Brasil com uma empresa na Alemanha. Eu tenho que pegar esse documento, eu tenho que homologar na embaixada, eu tenho que enviar para a Alemanha vai ter que homologar lá, ver se os documentos batem para depois poder passar para a empresa. Então, você tem um trâmite burocrático absurdo nessa negociação de crédito de carbono. A partir do momento que ele está tokenizado, eu envio o token para a carteira da empresa de lá, ele checa na blockchain e pronto. Está validado o processo. Então, a ideia do LCD é virar o token referência, o código, não quero falar moeda, né? Mas o código referência para as negociações de crédito de carbono. Por isso que a própria Earth Exchange, quando ela vai começar a fazer os mapeamentos das terras para exploração de crédito de carbono, trabalha apenas com os primeiros 10%
de potencial de geração de crédito de carbono, para que depois outras certificadoras, outras empresas venham na mesma esteira, usem a mesma tecnologia, usem o mesmo token, então, para poder adentrar o mercado. Então, o posicionamento ele é importante. Então, para fechar o que o Gerson colocou agora há pouco, a ideia do LCD é exatamente essa, se tornar o código referência internacionalmente para as negociações de crédito de carbono. Mas ele não é a moeda. É importante. A pessoa vai comprar LCD, pode comprar com dólar, euro, real, peso, Bitcoin, Monero, Dash. A empresa vai comprar crédito de carbono de várias formas. Ela é a representação do crédito de carbono. Tá? Pablo, você levantou a mão? Então, vindo nesse assunto, Rodrigo, no futuro, é, as pessoas adquirem um LCD, né? Como você falou, é uma representação, né? Mas o crédito de carbono, as empresas vão usando. Então, como é que elas vão utilizar o LCD? De que forma o LCD vai ser utilizado? Então, legal, legal. Boa pergunta, Pablo. Inclusive, a gente vai lançar na Prolific, assim que a gente fizer o lançamento oficial ano que vem, a gente vai lançar uma promoção da Prolific, né? No sentido de que cada um de nós, vocês, eu, todo mundo, utilizem parte dos seus LCDs para vocês mesmos, para que cada um seja uma pessoa verde, ou seja, uma pessoa green, ou seja, que cada um elimine suas próprias pegadas de carbono. E como é que isso funciona? Como é que é a temática? Quando a empresa compra crédito de carbono, como é que ela se beneficia disso? Né? No caso da LCD, o que vai acontecer? Vamos supor que você queira queimar suas próprias. Pablo, uma pessoa, para vocês terem uma ideia, uma pessoa física, em média, emana 3 toneladas de crédito de carbono por ano. Em média. Tá? Tem pessoas que, se você viaja muito de avião, se você tem 2 carros em casa, 3 carros, você gasta mais. Mas, em média, uma pessoa emite 3 toneladas de crédito de carbono. A gente está falando aí de mais ou menos 9 LCDs ao ano, que cada um precisaria ter para eliminar as suas pegadas de carbono, que se chama. Como é que isso se Se dá? tomar muita cerveja ou refri, aumenta mais isso aí, né? Aumenta, aumenta, aumenta. O brasileiro acho que gasta um pouco mais, que bebe bastante cerveja, né? Mas, em média, daria aí, vamos botar aí 10 LCDs por ano que a gente precisaria gastar em nosso nome para poder zerar. E como é que funciona essa temática? Você vai enviar os LCD, ou a empresa que comprou o LCD, vai enviar os LCDs para a Mother Earth Foundation, que é a ONG que está junto com a Earth Exchange, que é a geradora desse crédito. Ela vai receber esses LCDs, tá, em nome do Pablo, o Pablo vai enviar. Esses LCDs, então, serão destruídos, serão queimados, tá, em nome do Pablo, e o Pablo vai receber o certificado de que ele eliminou as pegadas de carbono dele. Tá? É assim que vai acontecer. É assim que as empresas fazem hoje com crédito de carbono, do mesmo jeito. A gente vai lançar uma campanha para que todo mundo que seja afiliado Prolific, seja um cliente ou seja um afiliado mesmo, elimine suas próprias pegadas de carbono. Porque a gente vai ter uma meta de chegar, que eu chamo no varejo. Nós temos 8 bilhões de pessoas no planeta. Cada um emanando 3 toneladas, são 24 bilhões de toneladas de carbono só na pessoa física. É muito carbono. Então, se a gente conseguir fazer um trabalho também de formiguinha, a gente também vai ter, né, um avanço significativo. Mas então é assim que funciona, Pablo. Se a empresa compra a LCD, ou o crédito, vai enviar para a Mother Foundation, ela vai fazer a destruição daquele LCD e vai emitir um certificado em nome da empresa de que ela compensou as emissões. Não adianta só comprar, ele tem que ser destruído, ele tem que ser feito em nome da instituição. Ok? Obrigado, Rodrigo. Tá, antes da gente avançar, de verdade, ficou claro essa diferenciação entre por que a gente não é uma criptomoeda e por que a gente é um token realmente lastreado? Top? Perfeito, bem claro. Se alguém tiver dúvida, gente, por favor, pergunta. Se tiver que falar de novo, a gente fala de novo. Se alguém tiver uma outra visão, coloca outra visão. Mas eu quero muito, cada vez mais, explicar isso para que todo mundo entenda isso e saiba, na hora que encontrar alguém que faça questionamentos, como é que isso funciona. Tá? Outra coisa que todo mundo também sempre pergunta é como é que essa operação para em pé.
Ou seja, como é que a Prolífica, o Oil Exchange, consegue pagar tanto de rendimento em cima de um investimento teoricamente tão baixo para o lastro que ele para o ROI que ele depõe. Isso acontece pelo seguinte: o custo de você gerar crédito de carbono, ele é muito baixo. Ele é muito baixo. Tá? Você tem uma ideia, uma certificação de uma terra aqui no Brasil hoje, ela varia dependendo, obviamente, do ecossistema que tenha na Terra, né? do bioma que esteja presente, mas varia, cara, entre 250 e 25 mil reais. Você tem um spread, parece muito, né? 250 a 25 mil reais, mas é porque depende muito de que tipo de árvore que tem, se é muito misturado, se tem um bioma com rios, se não tem rios, enfim. Mas esse é o custo, basicamente. Né? Uma vez atingido esse custo, você manter a terra é basicamente manter a terra, é não derrubar, não tem gasto. Né? A floresta está lá, ela está lá. Você tem um custo muito pequeno de manutenção dessa área. Porém, o valor agregado do produto é absurdo. Né? Então, o custo, quando a gente compra um NFT, quando a gente adquire um NFT, a gente está jogando dinheiro no pool da Earth Exchange para fazer esse trabalho inicial, que é exatamente fazer a parceria com os donos de terra, fazer a certificação, gerar a documentação e pronto. Acabou. Acabou. E o que ela paga para a gente é muito pouco, entendo, é muito pouco em relação ao preço do que é vendido o crédito de carbono na praça. Então, se ela paga para a gente $3 a tonelada, né? Um LCD, um terço. Então, 3 LCD a tonelada. Se ela paga para a gente $3 a tonelada e ela vende a 10, ela está fazendo mais de 300% em cima de operação que ela não tem custo. Entendeu? Então, o spread em cima da operação é muito alto. O Pará acabou de fazer uma negociação de 1 bilhão, como eu contei para vocês, 1 bilhão de reais de créditos futuros, a $15 a tonelada. Procura aí no Google agora, vai aí no Google e procura. Pará vende 1 bilhão de reais em crédito de carbono. Foi agora, dia 24 de setembro. Ele vendeu a $15 a tonelada futura. Não é nem que já tenha. Eles ainda vão produzir esse carbono. Entendeu? Então, se a Exchange paga 3 e vende a 10 ou vende a 15, você imagina como que está a lucratividade desta operação. E o custo inicial ele é muito baixo, né? Perante o potencial. Então, é por isso que a operação naturalmente para em pé. Diga, Gerson. Esse custo de 250 a 25 mil reais, né? Eu não entendi bem direito ao que se refere. Se é o custo de uma análise de uma determinada propriedade que pode absorver carbono, digamos que tem árvore, que tem rios, que não tem gado, que não tem ovelha, digamos assim, e que por isso, se é esse o custo, bom, mas a próxima eu vou deixar para depois para não misturar as duas coisas. A princípio, acho que é isso aí. A Mas é primeira. exatamente isso, exatamente isso. Todo o custo que está incluído em tudo isso que você falou. Mapear toda a área, avaliar o ecossistema, fazer análise de solo, catalogar todas as árvores que estão presentes, né? E tudo isso tem essa variação grande, porque você tem várias áreas diferentes e o acesso, às vezes, pode ser mais complicado. Tem que usar drone, tem que usar satélite, então depende do que é feito. Depois de feito esse mapeamento, ele tem que ser registrado. Por mais que a gente trabalhe com blockchain, tá? A gente não consegue fugir da documentação tradicional. Tem que pagar emolumento, você tem que pagar certificação, você tem que pagar cartório, você tem que fazer contratos. Então, todos esses custos estão dentro desta certificação da área, ok? O Sebastião estava compartilhando a página aí agora e parou aí. Mostra aí, Sebastião. Para quem não viu ainda, né? Bom, enquanto ele procura a matéria, só continuando falando sobre o modelo operacional da Earth Eu já sei o que Exchange, estão falando. para que todo mundo entenda
são Tá, dele então eu operacional. coloco. Aí tem gente que pergunta, mas se atrás de vocês tem pessoas tão ricas, tão importantes, tão poderosas, por que, então, adentrar no sistema de venda direta e captar dinheiro e não usar dinheiro próprio? Né? Essa é uma pergunta que muita gente fala. Ah, está aí a matéria, olha só. A gente para. Pará será Podnet vende quase 1 bilhão de crédito de carbono no dia 24 de setembro. Tá aí. Desce um pouquinho a tela, Sebastião, por favor. Aí, ó, em negrito. Cada crédito eventual a métrica de redução de emissões de carbono resultante de corte de desmatamento. E será comprado ao preço de $15 por tonelada. Cara, isso deu uma chacoalhada no mercado. Vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia como isso aí caiu com uma bomba. Uma bomba no bom sentido, né? Por que uma bomba? A gente teve de 2021 a 2023 um declínio absurdo na geração de créditos de carbono. Por que a gente teve um declínio na geração de crédito, apesar da demanda estar muito alta? Por conta de falcatruas, por conta de maus registros ou duplicidade de registros de crédito de carbono em áreas. Então, a pessoa certificava a mesma área em 2, 3 estados diferentes e vendiam para 2, 3 empresas diferentes o mesmo crédito. Então, isso trouxe uma incredulidade ao mercado, uma não crença nos créditos de carbono. Isso, obviamente, derrubou o preço, porque você passou a ter muita oferta, né? Mas as pessoas não compravam, porque não acreditavam. E como qualquer produto, quando você tem muito no mercado, você tem que baixar o preço para vender. Mas, ao mesmo tempo, quem precisava comprar não acreditava que aqueles créditos faziam sentido. Então, quando você tem agora um governo de Estado como o Pará, e por que o Pará fez isso? Lembre, onde vai ser a COP30 ano que vem? Onde vai ser? No Pará. Então, olha a jogada espetacular que o Estado do Pará fez. Né? Trouxe mais uma credibilidade para o mercado, porque é ele quem está certificando, é o próprio Estado está certificando, então ele começa a trazer o preço da credibilidade para o negócio. Então, quando o Estado do Pará fala que está vendendo a $15, você começa a mostrar para o mercado que esse vai ser o preço base daquilo que tem crença, daquilo que tem veracidade, que tem respaldo. Né? Isso empurra para baixo todo mundo que não está fazendo um trabalho sério e traz um novo horizonte para quem quer fazer um trabalho sério de homologação e venda de crédito de carbono. Por isso que essa matéria, esse acordo caiu como uma luva para a gente e como uma bomba para quem estava fazendo péssimas operações de certificação no mercado. Entendeu? Então, isso é muito, muito, muito positivo para a gente. E é importante vocês terem o link dessa matéria também, para quando vocês forem conversar com pessoas, poderem mostrar isso, ou seja, como o mercado está se posicionando nesse sistema. Tá bom? Então, procurem isso, validem isso, porque é sensacional. Então, voltando rapidamente, só para a gente fazer um resumo sobre a questão do LCD. Tá? O LCD, ele é o primeiro token 100% lastreado em uma operação real. Tá? Só existe LCD depois que você tenha registrado em blockchain 1/3 de tonelada de carbono. Então, qual é a tiragem de LCD? Não existe limite. Vai existir tanto quanto existir geração de crédito de carbono. Ele é um token que eu posso fazer trading com ele, especular? Não, porque ele está ancorado, baseado no valor do crédito de carbono. Eu posso usar o LCD para comprar pão, para pagar a entrada de cinema, para trocar por isso? Não, porque ele representa crédito de carbono. Então, ele é um marco revolucionário no sistema internacional de comercialização de crédito. Ele não é moeda, ele é o representativo digital que pode ser adquirido com qualquer outra moeda. Perfeito? O Vlamir perguntou aqui, continue no raciocínio porque a empresa está usando a venda direta. Ah, sim, eu estava falando disso
Só para terminar, já, só um segundinho rapidinho, né? Para entrar nesse mercado, de maneira objetiva, a empresa, qualquer um que queira entrar nesse mercado, precisa de duas coisas: força política, tá? Porque é um jogo de peixe grande, tá? Não é qualquer peixe pequeno que vai entrar. Tanto que estão tirando os peixes pequenos, estão começando a descobrir as falcatruas para tirar os peixes pequenos e peixe grande que vai ficar, tá? E segundo, você precisa ter capilaridade para que a sua marca, para que o seu empreendimento faça sucesso, tá? E outra coisa, vocês conhecem algum empresário? Muitas pessoas aqui devem ser donas do seu próprio negócio. Se você pudesse montar o seu negócio sem precisar empatar o seu próprio capital, você o faria ou você pegaria o seu capital e colocaria em risco? Não precisa nem responder, né? Ou seja, se existe dinheiro mais barato no mercado, que ainda vai te trazer outros benefícios, por que que eu vou colocar o meu capital para fazer o empreendimento? Então, usar o argumento da venda direta, usar a ferramenta da venda direta, traz exatamente tudo o que se precisa. Força política, além de ter, você passa a ter um exército de pessoas falando da sua marca, expondo o seu produto, expondo todos os seus benefícios para uma gama muito maior do que qualquer propaganda consegue atingir. Você consegue recursos a um preço muito barato, né? Você não está pagando juros, você está pagando sobre o próprio rendimento em LCD, então você não está indo a mercado pegar dinheiro, você não está abrindo o capital da sua empresa, você não está fazendo equity, você não está passando rentabilidade do seu negócio para ninguém, né? E você não está preso com seus bens. Uai, gente, não tem maneira melhor de você entrar em um mercado que não seja dessa forma, né? Então, quando alguém pergunta, pô, mas por que o pessoal de Abu Dhabi não usa o próprio recurso? Eu sempre respondo, você usaria o seu ou tentaria pegar o dinheiro mais barato no mercado? É uma jogada normal de qualquer business. Mas ainda traz a vantagem de você ter uma proliferação da sua marca, do seu ecossistema, de uma maneira muito mais contundente. Eu tenho certeza que se o Laírton visse um outdoor na rua falando venha para a EX porque a LCD vale $1, ele não entraria sem perguntar para o Sebastião se seria um bom negócio. Todos nós procuramos, por mais que a gente veja uma propaganda bonita, a validação de alguém que a gente conhece. Então, para que não encurtar o caminho e ir direto, fazer direto com que a pessoa fale com outra pessoa e indique o empreendimento, né? Então, o uso da venda direta faz total sentido para isso. Perdão, Gerson, eu te cortei quando você levantou a mão, mas é Não, só para ótimo, terminar o ótimo. raciocínio. Não, eu só queria primeiro complementar uma coisa, que houve essa queda no mercado de crédito de carbono, do valor da tonelada, e provavelmente quem for levar adiante o negócio vai encontrar pessoas perguntando: ah, mas eu já entrei numa empresa que tinha crédito de carbono, no fim a empresa quebrou, também tinha token, e a coisa se foi. Ah, então, é importante fazer essa diferenciação, em primeiro lugar, que tu está fazendo aqui, que eu acho que é muito bom, mostrar por que está no mercado e mostrar a que veio toda a corporação que está por trás da criação desses tokens. Eu só queria complementar uma coisa. Por que a importância da empresa estar captando recursos no mercado? Tem mais dois componentes aí que eu acho que podem ser fundamentais. O primeiro deles, se uma empresa ou uma corporação controla o token, a possibilidade de alguém mexer nesse processo, controla o token e a comercialização feita por essa corporação, a possibilidade de alguém mexer nesse processo ou um grupo mexer nesse processo e comprometer o recurso de toda a empresa é muito maior do que se o recurso que a empresa estiver utilizando está pulverizado no mundo inteiro através de pessoas que têm o token. É mais ou menos a função da blockchain. Quer dizer, se eu tenho um controlador no banco, eu posso comprar esse controlador
e ele fazer as falcatruas e me dar tudo o que eu quero. Mas tu controlar uma blockchain com milhares, milhões de máquinas fazendo validação ao mesmo tempo, é quase impossível tu ter esse controle, Exato. né? Então, Perfeito. esse é um processo. E o outro processo é a propaganda. Quer dizer, se eu tenho token que pode me dar uma rentabilidade variada através do comércio de crédito de carbono, automaticamente eu sou mais um, mesmo que não fosse, seria mais um a vestir a camiseta e começar a cobrar e exigir que tenha essa certificação de crédito de carbono, né? Então, só queria complementar isso. Obrigado, Gerson. Muito bem E fazer colocado. uma pergunta. Fazer Pode? uma pergunta. Eu não entendi muito bem o papel do NFT entre a pessoa que está adquirindo e o token. Tá, perfeito. Até eu vi, tem outras tokenizadoras aí que criam, tu compra um NFT para te render token para ter essa rentabilidade. Não sei se é esse o objetivo do NFT, mas eu deixo para te explicar que eu acho que é importante as pessoas entenderem isso também. Tá. O NFT, eu sou bem suspeito para falar, Jéssica, eu sou um apaixonado 101% em NFT. Para mim, NFT era a cereja do bolo que faltava no mercado criptoeconômico. O NFT foi é, é, o divisor de águas que conseguiu definitivamente transformar o blockchain em um cartório. Porque o NFT ele é o registro, é a certificação digital de alguma coisa. Porque apesar dele ser um token, ele é indivisível, ele é imutável, né? E ele aceita cláusulas nele. Então, você pode criar um NFT para N coisas. Por exemplo, eu tenho uma tokenizadora aqui em São Paulo. Uma das coisas que a gente oferece para muitas empresas é o que a gente chama de NFTs colecionáveis. Por exemplo, tem uma indústria de cuidados de pele que a gente está tokenizando aqui, que está criando para eles uma coleção de NFTs que contam a história da dermatologia no Brasil. Eles têm mais de 30 mil clientes, então eles vão colocar alguns NFTs à venda. Então, cada NFT ele tem um contrato. Por exemplo, cada um tem uma tiragem, cada um vai ter apenas 1.000 unidades, né? Então, isso já vai estar registrado. Então, quem tem, quem não tem, vai ter que comprar de quem tem no futuro. Um NFT vai dar direito a quem comprar, por exemplo, desse instituto, X% de desconto vitalício em qualquer operação que ele fizer dentro do ecossistema dessa clínica de pele. O outro vai dar direito a ter ingressos, quer dizer, participação nas inaugurações de novas unidades, vai poder entrar como VIP, né? O outro vai dar benefícios de participação em ROI na própria operação. Então, você consegue criar benefícios diferentes, porque eles aceitam cláusulas, como se fosse um contrato, né? Imutáveis para determinadas ações. Então, eu digo que o NFT consegue transformar definitivamente a blockchain em um cartório de registros. No nosso caso, o NFT ele funciona exatamente como uma cota parte, né, do pool de investimentos que a Earth Exchange faz. Então, quando você compra um NFT, adquire um NFT, você está certificado de que você tem tamanho X% do pool de investimentos. E que esse investimento vai gerar para você, em seu NFT, X toneladas de crédito de carbono, que serão seus, Gerson, não serão do Pablo, não serão do Valclério, nem da Line e nem da Earth Exchange. Então, o NFT ele serve para fazer esse registro, tá? Essa certificação. E a partir dessa certificação, você vai criar o LCD. Se não tivesse o NFT e fosse criar uma certa quantidade de tokens, e esse tokens tivesse o valor de acordo com a valorização e a comercialização de créditos de carbono, o que Perfeito. mudaria nisso aí? Mudaria tudo. Por isso que toda tokenização antes da utilização do NFT, eu já tive várias discussões com pessoas do mercado que acham que eu sou maluco, que eu falo besteira, mas vamos lá. Por exemplo, já ouviram falar nos fans tokens, nos tokens de jogadores de futebol, Sim. que foi o primeiro modelo de tokenização.
Então, vamos supor que a gente gerasse ali, a gente tem uma área de 10 milhões de LCD para gerar. A gente gera ali 10 milhões de tokens, ok? Tá bom? Então, a gente vai ter uma tiragem, 10 milhões. Se eu tenho uma tiragem pré-determinada, ele se tornou tradável, ele se tornou especulativo, porque eu posso ir lá e comprar 5 milhões de uma vez, porque eu tenho grana, eu sou detentor, eu sou um baleia, e se eu quero derrubar o preço, eu vou na exchange e falo, ó, tá valendo $1, eu estou vendendo o meu por 80 centavos. Aí, por exemplo, o Sebastião precisa de dinheiro urgente, vai lá, putz, eu preciso, vou vender o meu lote que está caindo, vou vender por 70. Aí eu vou lá e compro dele a 70. Depois eu coloco o preço de novo a um dólar para cima. Então eu consigo manipular. O token passa a ter vida própria, independente do bem que ele representa. Isso aconteceu com todos os tokens. Eu comprei token do Neymar, comprei token do Messi, comprei token do Ronaldo, todo mundo. E todos eles caíram ou subiram ao bel prazer da especulação de quem tinha dinheiro e não dos contratos fechados pelos jogadores, porque ele passa a ter vida própria. Na hora que eu tenho isso em um NFT antes de ter o token, eu só vou ter a geração depois do registro no NFT. Então, eu não tenho uma tiragem pré-determinada. Eu vou depender da geração de crédito. E aí eu vinculo o token ao ativo que ele representa. Ele não tem vida própria, ele está atrelado, lastreado naquela operação. Deu para entender a diferença? Deu, Perfeito. só me Só um bagunçou um segundinho. pouquinho. Foi não. Só um segundo aqui, por favor. Rodrigo, Sou eu. Diga. eu termino e vou terminar a gravação porque eu vou sair, porque você e eu temos a conferência que você vai dar uma palhinha Ah, pelo. é verdade, é verdade. Agora 10 horas, estou Então, esquecendo. a América Latina, a ala hispana, espera por você. Eu me despeço de vocês. O doutor Gerson, como eu disse no primeiro contato nosso, o senhor é um médico que saiu, que rompeu o quadrado. E quando isso acontece, é inevitável a explosão. Parabéns, foi muito boa a sua participação aqui, como eu já previa. E felizmente foi essa live que foi assim mais descontraída e são perguntas que dá a certeza do negócio que nós estamos. Eu agradeço muito a participação de vocês. Eu vou me despedir e vou encerrar essa gravação, porque eu estou entrando numa outra Se sala, não puder é me essa. passar o link, se puder me passar o link da live em espanhol, eu entendo espanhol. Sou da Passo. fronteira aqui, eu gostaria de Então, entrar lá até para me eu vou me assistir. despedir, já passo aí. Doutor Maravilha. Jackson, manda para mim o contato dele lá, Ayrton, por favor. Um abraço, gente.